Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos estudar os circuitos de polarização dos transistores bipolares de junção. Nós estamos estudando dentro do contexto do ensino remoto emergencial e, portanto, todos os direitos estão reservados por copyright deste ano de 2020. Eu sou o professor Fernando Soares dos Reis e essa é a nossa nona aula. Nós vamos tratar dos circuitos de polarização de transistores bipolares de junção, conforme o título. Toda essa aula está fundamentada, baseada, extraída do nosso livro-texto, que a partir do início das atividades do ensino remoto emergencial passou a ser do autor Malvino e Bates, dos autores Malvino e Bates. O nome dele é Eletrônica, volume 1, da editora McGraw-Hill Bookman. E vocês têm acesso através do sabemais.urgs.br, mediante a configuração do proxy. E então vocês vão poder baixar esse livro para acesso offline ou para fazer o acesso online. Mas é muito importante vocês manterem-se acompanhando as aulas através do livro, onde vocês vão poder ter acesso aos vários exemplos e exercícios propostos, fundamentais para a boa formação de vocês. Todos os materiais disponibilizados são exclusivamente para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade sob as penas legais. Todos os materiais de terceiros que venham a ser utilizados devem ser referenciados, indicando a autoria sob pena de plágio. A liberdade de escolha, disposição da imagem e da voz não isenta o aluno de realizar as atividades originalmente propostas ou alternativas. Todas as gravações de atividades síncronas devem ser previamente informadas por parte dos professores. Somente poderão ser gravadas as atividades síncronas propostas mediante a concordância prévia dos professores e colegas sobre as penas legais. Então, recordo aqui que vocês não estão autorizados a gravar a aula nos seus computadores. A aula será disponibilizada posteriormente. É proibido disponibilizar por quaisquer meios digitais ou físicos os dados, a imagem e a voz de colegas e do professor, sem autorização específica para a finalidade pretendida. Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licença de uso e distribuição específica, que é para que vocês estudem para a nossa disciplina. Sendo vedada a distribuição do material cuja licença não permita ou sem autorização prévia dos professores para o material de sua autoria. Como eu falava antes, vamos ver a polarização por emissor, circuitos de alimentação para LEDs, diodos emissores de luz. Vamos ver como é que se faz para analisar falhas com circuitos que estão polarizados, que estão funcionando. Então, que tipo de problema a gente pode identificar fazendo medições de tensões. Uma palavrinha sobre dispositivos optoeletrônicos, variantes, no caso seriam fototransistores, optoacopladores. A polarização por divisor de tensão. Análise precisa para polarizar. Olha, PDT, eu nunca tinha visto essa forma de falar, sabe? Esse livro vem trazendo sempre novidades para mim.
Então, PDT é polarização por divisor de tensão. Vocês vão ver que eu botei uma cola em quase todos os slides aí, porque eu não estou habituado mesmo. PDT, para mim, é um partido, né, político. Reta de carga e o ponto quiescente, quando a gente utiliza a polarização por divisor de tensão. Polarização do emissor com fonte dupla. Outros tipos de polarização. Análise de defeitos. Transistores PNP. E aí a colinha que eu falei para vocês. Objetivos de aprendizagem. Desenhar um circuito com polarização do emissor e explicar por que ele funciona bem em circuitos amplificadores. Então, isso é saber representar a topologia, ou identificar também, né? Mas é um pouco mais difícil tu olhar um circuito pronto e dizer, esse é uma polarização por divisor de tensão, do que tu olhar um circuito pronto e tu não olhar o circuito e tu ter que representar. Isso é uma questão assim que, na disciplina de eletrônica, eu não trabalhei muito aqui na URGS. Mas na de eletrônica de potência, eu seguido pedia nas avaliações, represente o circuito tal. E assim, era impressionante como a maioria não conseguia se lembrar como é que era aquele determinado circuito. Vocês veem que o autor desse livro está valorizando esse conhecimento, que é importante, né? Porque são aspectos essenciais, né? O que é essencial para o engenheiro nessa área? É saber isso. Desenhar o diagrama de um circuito de polarização por divisor de tensão. Calcular a corrente e a tensão na base, a corrente e a tensão no emissor, a tensão no coletor, a tensão coletor-emissor, de um circuito de polarização por divisor de tensão com o transistor NPN. Tudo que a gente vai ver para o NPN é exatamente igual para o PNP, só que tudo invertido, entende? Se a parte polo positivo da fonte é aplicado no terminal do coletor, então agora vai ser o transistor PNP, vai ser o terminal negativo da fonte que vai ser aplicado. A colinha ali de novo. Determinar como desenhar a reta de carga e calcular o ponto Q para um dado circuito com polarização por divisor de tensão. Projetar um circuito de polarização por divisor de tensão usando as regras de projeto. Então vai ter umas dicas. Como é que eu faço então para projetar? O que eu preciso saber? Vai ter umas orientações que eu vou contar para vocês que é a mesma orientação que está no livro que a gente usava antes, do Boylestad, que é a mesma orientação que eu nos anos 80, na graduação, vi. Então, são consolidadas as orientações. Desenhar um circuito de polarização do emissor com fonte simétrica e calcular a tensão do resistor de emissor, a corrente do emissor, a tensão do coletor e a tensão coletor-emissor. Lembrando que o livro está errado, que ele diz tensão, ele bota o E e depois o C, né? A tensão é coletor-emissor. Comparar os diferentes tipos de polarização e descrever a performance de cada uma delas. Calcular o ponto Q de um circuito com polarização por divisor de tensão com transistor PNP. Verificar defeitos em circuitos de polarização com transistor. Agora aqui seria com a polarização PDT. Continuando.
Então, essa primeira, quando a gente começa a analisar o capítulo, né? A primeira página do capítulo está lá. Um protótipo é um circuito básico projetado que pode ser modificado para a obtenção de circuitos mais avançados. A polarização da base é um protótipo usado no projeto de circuitos de comutação, aquele que é tipo liga e desliga, usado em circuitos digitais. A polarização do emissor é um protótipo usado no projeto de um circuito ou no projeto de circuitos amplificadores. Então, nessa aula, nós vamos enfatizar a polarização do emissor, porque a gente está mais focado em ver como funciona o transistor como amplificador, que é onde tem algum sentido a gente estudar. Porque a gente já viu lá na aula anterior que quando eu estou com a polarização de base, não tem muita ciência. Eu aplico um sinal, um valor de tensão, tem uma resistência na base, e o transistor vai receber uma corrente de base muito elevada e ele vai, entre o coletor e o emissor, vai saturar. E, portanto, eu vou ter uma corrente passando pelo resistor do coletor. Bem simples assim. Então, o que tem uma certa complexidade é a utilização dele na região linear para uso em amplificação. Continuando. Então, aqui a gente tem a polarização do emissor. Quando a gente falou na polarização da base, vocês vão lembrar, eu vou desenhar aqui agora, tinha um resistor aqui, ó. E aqui estava ligado no terra. Essa era a polarização da base. O que mudou agora, então? O que mudou é que a gente sabe que entre a base e o emissor tem uma junção PN. Como a maioria dos transistores que a gente vai trabalhar é de silício, eu vou ter uma queda de tensão aqui, que a gente admite 0,7 volts. Então, se aqui eu tenho VBB, em cima do resistor eu vou ter VBB, que é o nome da fonte de tensão aplicada na base, menos a queda de tensão na junção VBE, que a gente já adotou ali, 0,7. Portanto, a corrente do emissor já está definida. Qual é a corrente do emissor, então, gente? Professor, o que é mesmo emissor? Aqui, ó, esse terminal da flechinha é o emissor. Ó. Então, o que vem para o resistor que está ali, que é o emissor. Qual é o valor dessa corrente, se eu sei a tensão aqui, gente? Qual é a corrente ali, então, que passa aqui? VBB menos 0,7 dividido por resistência. Exato. Beleza, isso mesmo. Opa, eu estou gravando. Gravou tua voz, né? Não sei se gravou. Então, vamos ver depois. Então, VBB menos 0,7 sobre a resistência. Logo, não depende mais do ganho beta. Quando a gente usava a polarização de base, a corrente do coletor era a corrente de base vezes o ganho CC, que é o tal do beta CC. Beleza, show de bola. Próximo slide. Então, a gente pode calcular o ponto Q, né? O ponto Q quase não se desloca, né, ao longo da reta de carga, porque a corrente do emissor, então, como eu falava ali antes, não depende do beta CC. Mas a gente pode usar a estratégia da reta de carga para determinar o ponto quiescente. Lembrando, como que é a reta de carga? A gente determina 2 pontos. Para traçar uma reta, só preciso de 2 pontos.
Mas como assim, professor? Que história é essa? É bem simples, ó. A tensão entre... Vou apagar aqui. A tensão entre o coletor e o emissor pode ser determinada através da análise dessa malha aqui, ó, como a gente fez na outra aula. É bem simples, mas só para recordar, vamos fazer de novo. Então, eu tenho ali, ó, menos VCC, que é a fonte, aqui. Aí eu vou ter uma corrente que vai passar pelo resistor RC, e vai produzir uma queda de tensão com aquela polaridade, pelo sentido que eu adotei a corrente, que é o sentido convencional, vai ser assim mesmo. Então, a corrente que eu desenhei ali é a corrente do coletor, o nome dela é IC. Como tem o resistor do coletor, IC vezes RC. Aí vai ter a tensão coletor-emissor, que é o que eu estou interessado em conhecer, que é, eu marquei agora aqui, então, mais a tensão coletor-emissor. E, por fim, a tensão naquele resistor do emissor, que é corrente entrar aqui, vai ficar o mais em cima e o menos embaixo. Então, é mais o VRE. Beleza. Igual a zero. Vou botar o zero para cá. Então. Perfeito. Então, se eu quero determinar a tensão coletor-emissor, basta eu isolar nessa equação aí. Então, vai ficar a tensão coletor-emissor de um lado da igualdade, a tensão VCC muda de sinal e todo o resto também vai mudar de sinal. Então, vai ficar assim. Não tem espaço aqui, vou apagar. Tensão coletor-emissor igual tensão VCC menos o que eu perco nos dois resistores, que é o RC olha, a tensão, desculpa, a corrente que passa pelo coletor do transistor é praticamente igual à corrente que passa pelo emissor, já que a corrente de base que está vindo aqui, ela é insignificante. Então, a gente pode somar os dois resistores aqui. E multiplicar pela corrente do coletor. Então, se a gente olhar agora aqui para essa figura aqui, a gente vem na equação aqui e diz assim, olha esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, a tensão coletor-emissor é nula. Então, se eu botar um zero aqui, ó, se quiser determinar a corrente do coletor, basta eu pegar a tensão VCC e dividir pelo resistor RC mais RE. Então, é esse ponto aqui, ó. Então, essa expressão aqui veio dessa equação, não tem nenhuma mágica. Se vocês forem ler o livro peca nisso, ele atira umas expressões, às vezes não mostra de onde vem. Nada na engenharia é feito por mágica, é sempre uma dedução lógica. E esse outro ponto aqui, ó, é quando, se a gente olhar aqui, ó, a corrente é nula. Ó. Então, se eu botar uma corrente nula aqui, a tensão coletor-emissor vai ser igual à própria tensão VCC. Então, aqui eu tenho VCC. Faltou esse na figura. Então, assim, ó, ao longo dessa reta aqui, sempre pode ser um ponto
pode acontecer dele parar ali dependendo da corrente de base. Só que nessa polarização, a corrente de base é meio que imposta à medida que a corrente do coletor, que é aproximadamente igual ao do emissor, vai ser o VBB menos o VBE, que eu tinha falado ali antes, né, dividido pelo RE. Então, no momento que eu marco esse ponto aqui, ó, eu já encontro esse outro, que nada mais é do que a equação que eu tinha deduzido ali em cima. E se eu tivesse a curva característica do transistor aqui, ó, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Se eu tivesse as curvas características do transistor aqui, ó, que tem diversas, né, tem uma família de curvas aqui assim, eu ia ser capaz de descobrir qual é a corrente de base. A corrente de base ia ser aquela que ia bater nesse ponto aqui. Se ficasse entre duas, professor, eu calcularia uma média. Bem simples assim. Bom, essa lâmina eu falei. Então, assim, ó, a tensão de alimentação da base agora está aplicada diretamente na base, né? Não tem mais o resistor. Então, o VBB é aplicado entre a base e o terra, né? E o emissor não está mais aterrado, como eu falei antes. Agora o emissor está num potencial acima do terra, né? É a tensão do emissor, que é essa tensão aqui. E essa tensão vai aparecer na próxima lâmina ali, né? Que é o produto da corrente por essa resistência. E aqui, então, um pouco já vou querer chamar a atenção que... Não, vamos deixar para o próximo. Então tem um título assim que é impactante, ó. O circuito é livre da variação do ganho de corrente. Então, se o ganho de corrente muda, o que vai mudar é a corrente da base. Mas a corrente do emissor vai permanecer praticamente constante. Claro que pode haver, entende? Na prática, a tensão VBE não é 0,7. Ela pode variar um pouquinho, isso causar uma pequena variação na corrente do emissor, mas é pequena. Então, pelo fato dos valores da corrente do coletor e VCE não serem afetados pelo valor do beta do circuito, né, que é o ganho de corrente contínua, esse tipo de circuito é dito independente do ganho beta-CC. A gente sabe, né, que a corrente do emissor, na real, sem fazer a simplificação, seria a soma. Essa aqui é a da base, essa aqui é a do coletor. Então, a do emissor é a soma das duas, que a gente aplica um nole. Só que a gente também sabe que a corrente do coletor é a corrente... Desculpa, a corrente de base é a corrente do coletor dividido pelo beta-CC. E, portanto, né, a gente pode, considerando que a corrente do coletor é praticamente igual à corrente do emissor... Não, aqui não. Então, a corrente do coletor, ó, aqui ficaria 1 IC que multiplica 1 mais 1 sobre beta. Daí, colocando isso no mesmo denominador, geraria essa expressão, porque agora aqui foi colocado o coletor em função do emissor, ó, e deu essa relação. Então, vejam, ó, se o ganho do transistor for pequeno, for 1, por exemplo, ganho 1, eu vou ter aqui o 1 mais 1 é 2, então isso aqui vai dar 1 meio. Quer dizer que a corrente do coletor seria a metade da corrente do emissor.
Em outras palavras, ganho unitário quer dizer que vem um monte de corrente pela base. Isso é pouco comum. O mais comum é que o ganho beta seja muito grande. Então, se ele for 100, por exemplo, muito grande é isso, 100, 200, 300. Então, se o ganho for grande, ó, 100 dividido por 101, isso aí é praticamente 1. Então, daí, por isso que se diz que são, quando o ganho é grande, a corrente do coletor é praticamente igual ao do emissor. Professor, mas não é a mesma coisa dizer que a corrente de base é muito pequena? É óbvio que é a mesma coisa, né? A corrente base é muito pequena comparada com a do coletor, porque o ganho beta é muito grande. Essa relação, né, beta-CC dividido por beta-CC mais 1, ganha esse nome nesse livro aqui, fator de correção. Tá? Quem escreve o livro é proprietário de batismo, né, que nem quando nasce uma criança, né, os pais ou a mãe dão o nome, batismo. Beta-CC é igual a HFE, é o mesmo, são sinônimos, né? Que é essa relação, corrente coletor dividido pela corrente de base. Então, agora aqui já é uma questão bem prática, que na verdade, desde o primeiro slide eu já mostrei, né? Que a tensão do emissor é a tensão VBB menos o VBE. Beleza, vamos seguindo aqui o script. Então, a corrente do coletor, ó, eu fiz... Essa, talvez, se vocês olharem no livro, não está exatamente como eu coloquei aqui, porque eu fui mais preciso, entendeu? Eu botei aqui um símbolo de aproximadamente igual. A corrente do coletor, aproximadamente igual à corrente do emissor. E eu não estou dizendo que o autor do livro não sabia isso. Provavelmente esse livro é bem antigo, talvez ele seja lá dos anos 80, quando eu fiz a minha faculdade. Naquela época, não tinha processador de texto. As pessoas escreviam o livro na máquina de escrever, ou nas editoras, nos processos lá. Então, às vezes, os símbolos, eles tinham bastante restrição no uso, porque fazia com que o processo de trabalho, a diagramação, ficasse muito lento. Então, aqui a gente determinou que a corrente para esse circuito aqui, ó, do coletor, aproximadamente igual à do emissor, é 1,95 mA. Então, se a gente fosse fazer prova, que no caso não vai, né? Seria uma questão de prova. Ah, qual é a corrente no emissor? Vejam que é só aplicação de o que vocês aprenderam lá em circuitos elétricos. E saber que na junção é como se fosse uma fonte que eu tenho ali 0,7 volts. Não gera nada, mas é uma fonte que gera uma perda, né? Perde 0,7. Inclusive no livro tem, aí é erro mesmo, né? Num circuito que a fonte é de 15 volts, no livro lá tem um lugar que a fonte é de 15 volts aqui na base, e ele faz um cálculo ali e soma com a queda de tensão na junção base-emissor, né? Um negócio assim absurdo, né? Se eu tenho 15 e aqui eu estou perdendo 0,7, como é que ele soma na equação? Então, aí não tem como desculpar, deve ter sido o tradutor que fez bobagem. Tensão do emissor, aqui é só conferindo, né? Tipo, antigamente se dizia, hoje em dia não sei, né? Que dizia, vamos tirar a prova dos 9 para ver se está tudo certo, né? Então, eu calculei a corrente, multiplico pela resistência, chego na tensão que eu tinha usado aqui atrás. Tensão coletor-emissor. Também aqui, ó, botei de novo o aproximadamente, porque claro que a tensão coletor-emissor é exatamente a tensão do coletor menos a tensão do emissor. Isso é exato, é igual.
Mas aqui 13,1 e 4,3, aqui já estou assumindo que a corrente do coletor é igual à do emissor. É um desvio irrisório. Mas, para ser rigoroso do ponto de vista matemático, é aproximadamente igual. Então aqui também é a mesma expressão do jeito que eu tinha comentado lá antes. Ó. Pego a corrente, considero a mesma corrente passando pelo coletor e pelo emissor. E nesse circuito coletor-emissor, o que a gente tem são dois resistores. E eu tenho perda no resistor. Então é só multiplicar a corrente pela soma dos dois. O que vai sobrar para o coletor-emissor? Vai sobrar o que eu tenho na fonte, menos o que eu perco nesse resistor e o que eu perco nesse outro. Só simples assim. Circuitos de alimentação para LED. Agora vamos dar uma olhada. Enquanto as configurações de polarização da base estabelecem um fluxo fixo para a corrente de base, os circuitos de polarização do emissor mantêm a corrente do emissor fixa. Quer dizer, uma vantagem desse circuito. Ele gera uma fonte de corrente. O que eu colocar no coletor vai ser imposto sobre a carga que eu colocar no coletor a mesma corrente do emissor. Então, isso é a definição de fonte de corrente. Ah, professor, então se eu tiver uma fonte de corrente de 1 mA, e colocar um resistor ali de 1 kΩ, eu vou ter 1 volt, professor? Claro. E se eu colocar um resistor de 1 megon, professor, eu vou ter 1000 volts? Claro que não. Por quê? Porque a minha fonte é de 15 volts. O circuito não gera nada. Okay? Ele é alimentado por um circuito externo. Então, ele funciona como fonte de corrente dentro da faixa de operação do circuito, que é no máximo que eu posso ter em cima do resistor, seria os 15 volts da fonte, menos o que eu perco no emissor. E a tensão de saturação coletor-emissor. Então, às vezes, é muito importante ter esse choque da realidade para não achar que... se ele disse que é uma fonte de corrente, então tem que funcionar assim. Não, dentro do que é fisicamente possível. Em função da influência do ganho, as configurações com polarização de base são usualmente empregadas em circuitos de comutação, enquanto os circuitos com polarização do emissor são projetados para operar na região ativa. Lá na aula passada também apareceu esse conceito aqui. Ó. Esse aqui é a polarização de base, assunto da aula passada, e apareceu uma estratégia para trabalhar em comutação, que rapidamente a gente viria se o circuito estava operando em comutação, que é a história da saturação forte, que é quando o resistor de base é 10 vezes maior do que o de coletor. Supondo que o ganho seja 100 vezes maior, e supondo que a tensão aqui é de 15, e aqui é a mesma tensão, então é lógico de se pensar que a corrente que eu vou ter aqui é 10 vezes menor do que a que eu vou ter aqui. Só que o transistor multiplica por 100. Isso quer dizer que se aqui eu tiver 1 ampere, aqui eu vou ter 100 amperes? Não, o transistor vai queimar. Mas quer dizer que se eu tiver 1 miliampere aqui, eu vou ter 100 miliamperes aqui. E se eu tiver 100 miliamperes, e como aqui eu tenho 1,5 K, o K cancela com mili e eu teria 150 volts. Eu não posso ter 150 volts aqui. Mas como aqui eu tenho 15, então eu vou ter 15, o transistor vai fechar, vou considerar que aqui tem 0 volts, vai ter uma queda de tensão no LED, que é em torno de 2 volts. Então eu teria uns 13 volts em cima do resistor. Então a corrente de saturação, que é a corrente que iria passar pelo LED, seria o 15 menos a queda de tensão no LED e também tem a queda de tensão
de saturação do transistor, em torno de 0,2 volts, mais ou menos. Isso daria a corrente. Então, como eu estaria colocando mais corrente na base do que o necessário, isso aqui é chamado de saturação forte. Nesse circuito aqui, com LED também, mas da aula de hoje, como aqui eu tenho 15 volts, aqui eu já sei que eu perdi 0,7, que aqui eu vou ter 14,3 dividido por 1,5, essa é a corrente que vai passar pelo LED. E é isso. Bah, professor, se aqui então vai ter 15 menos 0,7, aqui deu 14,3. Perceberam por que aqui tem que ter 20 volts? Ó? Se aqui fosse 15 também, o LED não ia ligar nunca. Porque eu não ia ter os 2 volts necessários para o LED ligar. Então, considerando que seja um LED vermelho, que eu tenho ali em torno de 2 volts no LED, 14 mais 2 deu 16,3. O que sobra fica em cima. O que sobra vai ficar em cima do coletor emissor. Então, como é uma tensão elevada, uns 3 volts e pouco, quer dizer que ele está operando na região ativa. Ao passo que esse aqui estaria operando na região de saturação. Qual das duas é melhor, professor? Bom, se eu fosse fazer esse projeto, se o objetivo fosse exclusivamente acender o LED, já tem a vantagem ali, né? É que o exemplo é forçado, né? Eu nunca ia usar uma fonte de 15 aqui, né? Para fazer isso. Mas vejam que trabalhar nessa saturação quer dizer o seguinte, ó. Qual vão ser as perdas em cima desse transistor? Qual a perda aqui? Ah, vai ser 0,2 volts, porque ele está saturado, vezes a corrente. Tá, professor? Então quer dizer que tem uma mágica aí? Não é tanta mágica, ó. O resistor de 1K5 está aqui, o resistor de 1K5 está aqui. Mas esse transistor aqui, ó, esse transistor ele está submetido a uma tensão bem maior do que esse aqui, ó. Então o transistor vai aquecer. Não é uma coisa muito legal. Vai gerar perda nele e tal. Ao passo que um resistor é feito para isso, né? Para gerar perda, aquece mesmo, não tem problema. Função do resistor é essa. Então eu escolheria esse outro aqui, justo para minimizar as perdas no transistor. E esse aqui, então, para que o livro está trazendo ele? Para garantir a corrente no LED. Quer dizer, me garante o brilho. Pô, professor, mas esse aqui também não garante? No mundo ideal, sim. Mas se essa fonte aqui, ó, é uma fonte real e a tensão pode oscilar, esse circuito aqui garante corrente constante. Esse aqui não garante a corrente constante. Se a tensão da fonte variar, a corrente vai variar também. Bom, como é que eu testo um transistor? Bom, para fazer o teste do transistor, né, a gente faz medições. Então vamos pensar aqui um pouco. Foi feita a medição, a tensão da base é 2 volts. A tensão do emissor é 1,3. Está coerente? Tá, né? Porque eu sei que entre a base e o emissor eu perco 0,7. Então tá legal. A tensão aqui é 15 volts. Está coerente, a tensão de coletor, tá? A tensão do coletor é 10,3. Bom, 10,3. Então,
Se aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 10,3, aqui eu tenho 4,7 volts. Dividido por 470 ohms, dá a mesma corrente que aqui, né? 1,3 dividido por 130 ohms, é a mesma proporção. Então está tudo certo. E em cima do transistor vai ficar 10,3 menos 1,3. Tá perfeito, não tem nenhum problema esse circuito. Então no livro ele apresenta a tabelinha, ó. Defeito, nenhum. Sem defeito. E aí ele começa a apresentar nessa tabela outras situações. Se a tensão do emissor fosse 0, o transistor estaria queimado. Não estaria passando corrente aqui, né? Sem corrente não tem tensão. Vamos ver uma outra situação. Então, nessa situação está a tensão aqui da base 2 volts, a tensão do emissor 1,3, que aqui era para ter, e a tensão do coletor está 15 volts. Então, não tem corrente passando agora por esse resistor. Então, provavelmente, o transistor está estragado, o transistor está aberto, que a gente diz. E assim, todos os outros aí. Tá? Eu não vou passar um por um, porque não tem muito sentido. A gente tinha visto que existiam os fotodiodos. A principal diferença entre um fototransistor e um fotodiodo é o fato de que a gente tem o ganho de corrente. E um fototransistor é feito expondo a base do transistor à luz. Então a gente deixa que incidam, né, fótons na base. Então a corrente do coletor vai ser beta vezes proporcional. Então ele tem o que se chama uma sensibilidade muito maior. Isso seria a grande vantagem dele em relação aos fotodiodos. E aqui tem uma imagem, uma foto bem antiga aí, de um fototransistor, né? Aqui, como vocês estão vendo, essa janelinha aqui é para que possa entrar a luz. Ele tem os 3 terminais, ó, porque é um transistor, tem a base, o coletor e o emissor, ó. A base, o coletor e o emissor. E a gente pode colocar um resistor na base para reduzir a sensibilidade. A gente quer, por exemplo, que quando incida uma luz em algum ponto lá, em alguma atividade que a gente projetou, que aconteça algo. Por exemplo, feche a porta do elevador. Mas, por exemplo, a gente não quer que a iluminação assim ambiente faça o mesmo efeito do que a luz externa que a gente está colocando. Então, quando a gente coloca esse resistor aqui, a gente reduz a sensibilidade, porque daí parte dos fótons vão ser desviados para o terra aqui. Então, o transistor é mais sensível que o fotodiodo. Beleza. Mas ele é mais lento. O fotodiodo tem correntes de saída típicas da ordem de microamperes. E pode comutar em alguns nanosegundos, quer dizer, ligar e desligar em alguns nanosegundos.
Ao passo que o fototransistor pode manipular correntes da ordem de miliamperes, ó, 1000 vezes maior, mas é muito mais lento, ó, é da ordem de microsegundos. Quando a gente fala em milissegundos e microsegundos, vocês até podem se perguntar, professor, qual é a diferença? Que bobagem. A rede elétrica é em milissegundos? Pois é. Mas agora pense na transmissão de dados que está chegando aí na casa de vocês por rádio, por fibra ótica. Os que chegam por fibra ótica está chegando numa velocidade absurda, porque tem ali um dispositivo óptico que opera em velocidades da casa dos nanosegundos. Senão vocês teriam uma internet bem mais comprometida. O acoplador óptico. O acoplador óptico ele é um dispositivo, um circuito integrado. Aqui tem uma foto típica de um encapsulamento DIP, dual inline, clássico mesmo. E aqui a gente tem 6 terminais, né? Que seriam a base, coletor, emissor e o anodo e o catodo. E um terminal, aquele outro, está sobrando, é não conectado, fica ali só para não ficar parecendo que está faltando algo, né? Para fazer a resistência mecânica na hora que ele é fixado, soldado na placa. Para que serve isso, professor? Bom, alguns desses dispositivos aí têm capacidade de alguns milhares de volts. Consegue fornecer uma isolação elétrica de alguns milhares de volts. Então quer dizer o seguinte, ó, eu quero passar uma informação de uma parte do circuito para outra sem correr o risco de que uma quantidade absurda de energia possa passar por uma determinada parte do circuito, que é uma placa eletrônica sensível. Então, essa parte de alta tensão, através aqui de um resistor, eu consigo mandar a informação pela luz que vai sair desse LED lá para a saída. Tem muitas aplicações, né? Muitas mesmo. Poderia simplesmente ser para uma transmissão de uma parte de dados de um circuito que manipula, tem uma placa lá de 3.3 volts, que é toda lógica, alimentada por um microprocessador i9 da Intel, todo cheio das histórias. E outra parte é um inversor, por exemplo, para o sistema de conexão fotovoltaica na rede elétrica, que tem 1000 volts. A parte da eletrônica de sinal não trabalha bem com 1000 volts. Para evitar que possa haver um curto-circuito no transistor do inversor, um raio que cai na rede, para evitar que isso chegue ao computador, esse transitório de energia, que é uma coisa que o optoacoplador é usado para proteger, uma proteção do sistema. Então se usa o optoacoplador, porque ele é testado para que, aí tu vai ter que comprar, procurar no catálogo, para a tua necessidade, aquele que suporta o transitório que tu estima que pode acontecer no teu sistema. Então, tu tem completa, assim, proteção usando o optoacoplador. Às vezes até uma fonte. A fonte ela é ligada em 220, que é um pico de 311 volts, e lá na outra saída eu tenho 3,3 volts. Então, para que eu possa fazer a realimentação da informação, geralmente o comando da parte de potência está no lado de alta tensão, eu vou usar um optoacoplador para fazer o que vocês vão aprender depois com o professor Ronaldo, para fazer a realimentação, o projeto do controlador, então eu posso usar um optoacoplador para fazer isso. Isso é chamado isolamento galvânico, que eu também consigo quando eu uso um transformador.
Mas o transformador, em geral, é algo para 60 Hz. Bueno. Análise simplificada de polarização por divisor de tensão. Por que simplificada? Bom, porque agora vejam que mudou a polarização, né? Agora eu não tenho mais a minha fonte VBB, aquela, né? Tinha lá uma fonte assim, ó. VBB ligada na base do transistor. Gente, isso aí não existe. Vocês acham que alguém vai pegar uma bateria de 2 volts para botar ali na base? Vamos esquecer isso aí não existe. Então eu vou ter que pôr uma tensão. Eu vou ter que pôr uma tensão ali diferente da tensão de alimentação do circuito. No exemplo, a maioria que aparece aí 15 volts. E como que eu vou fazer para obter uma tensão diferente? Pois eu vou usar um divisor de tensão. Então vejam que aquilo que vocês aprenderam lá em circuitos 1 é essencial aqui. Né? Se nós tivesse aula presencial, eu já ia para o quadro e nós ia deduzir de novo aqui a regra do divisor de tensão. Eu ia ficar cobrando para vocês. Aí, vocês lembram? Decoraram? Vamos decorar agora. Né? Tem aqui, ó. Então, essa parte aqui foi seccionado aqui, ó, para analisar só essa parte. Pela regra do divisor de tensão, a tensão aqui o que é? Eu vou usar o resistor R2 no numerador, dividido pela soma dos dois. R1 mais R2. Multiplicado pela fonte. Pronto. Essa é a tensão VBB. Então, isso é muito importante, né? Então, nós vamos fazer lá uma prova, um concurso, uma prova de seleção de uma empresa. Divisor de tensão é o mínimo que o cara tem que saber, né? Tá. Achei o VBB. Por que mesmo que está escrito aqui análise simplificada? Por que será? Por quê? Por que mesmo? Aqui, ó. Porque tem esse circuito aqui, ó, de pendurado em paralelo com esse resistor. Não vai influenciar? E agora? Influencia ou não influencia? Bom, está chamando de simplificada e não desenhou aqui por alguma razão, é? Sim, qual é a razão? A razão é a seguinte. Se você disser que a corrente que vem para a base e da base é muito menor que a corrente que está circulando ali pelo divisor, e R1 e R2, então eu posso usar essa análise simplificada. Uma outra forma de dizer isso também seria se eu olhar aqui e chamar isso aí de impedância de entrada do circuito com transistor. Se eu disser que a minha impedância de entrada do transistor é muito maior que o R2, então R2 em paralelo com a impedância de entrada vista aqui da base do transistor é quase que igual a R2. Lembra que quando eu faço o paralelo de dois resistores, sempre fica muito próximo do menor, se eu tiver um muito menor. Se eu fizer o paralelo de 1 ohm com 100 ohms, vai dar 1 ohm praticamente.
Agora, se eu fizer 1 ohm e 1 ohm, vai dar 0,5. E assim por diante. Tá? Então, se eu respeitar essa questão aí de que o valor do R2 seja muito menor do que a da impedância de entrada, então eu posso desprezar o transistor ali, o circuito com transistor. Aí como é que faz isso então, professor? Mas é bem simples. Eu descubro quanto que é essa impedância de entrada e, uma vez que eu descobri isso, eu faço o R2 muito menor. Professor, e quanto que é muito menor? Pois olha, na eletrônica da vida toda. Qual vida? Pois na minha, desde que eu estudei no curso técnico, para a eletrônica é 10 vezes. Mas esse livro, ele fala de 100 vezes. 100 vezes é absurdo, tu já nem consegue mais fazer, já fica, sai da casinha. Mas daí depois ele diz, pode ser 10 vezes. Né? Então 100 vezes é um lance assim preciosista. É 10 vezes. Então se a impedância de entrada for 100, K, esse resistor vai ser de 10K. E se for de 10K, professor? Então esse resistor vai ser de 1K. E se for 1K, então ele vai ser de 100 ohms. E daí já começa a dar problema. Porque se esses resistores aqui são muito pequenos, vai drenar muita energia da fonte, que não é o que se quer. E daí como é que a gente faz? Pois daí, se tem a análise simplificada, vai ter a análise completa, né? Já vamos chegar lá. Estou inspirado hoje. Então, aqui, ó, a corrente que está passando pelo divisor, se a corrente de base é desprezível, então a do R1 é igual a do R2. Que é o que eu tinha pintado ali antes, né? Então, R1 é muito, se for, I no resistor R1 for muito maior que A de base, então eu posso usar a regrinha do divisor de tensão, que eu já tinha desenhado ali antes. E aqui é a minha cola ali. Então, deste jeito, né, a simplificação consiste em determinar, pela regra do divisor de tensão. O livro, ele faz um pecado que todos esses livros fazem. Ele começa a botar fórmula. Para esse circuito, essa fórmula. Para aquele circuito, aquela fórmula. Gente, isso aí é só para quem faz curso de nível médio. Então, eu fiz lá o curso de nível médio, então eu não fui muito treinado na arte de refletir matematicamente sobre os circuitos. Então, eu decoro uma fórmula para cada situação. Por favor, evitem ao máximo ser esse tipo de engenheiro da tabelinha. Então é isso, é uma dedução, regrinha do divisor de tensão. Para qualquer circuito que vocês forem se enfrentar, é uma dedução. E essa vira, nessa análise simplificada, a tensão de alimentação da base. Aí no emissor eu desconto 0,7 e divido pela resistência e determino o que eu quero. Bem simples assim. Então aqui nós temos um exemplo. O exemplo é o seguinte, ó, tá aí o circuito. Tem aqui o resistor de 10K, resistor de 2K2, 3K6, 1K e o nome do transistor. E diz, determine a tensão coletor-emissor. Essa aqui. Então, na aula de hoje tem só esse teste aí. Então, eu peço para vocês que vocês tentem fazer agora. Voltando, então. O VBB, a gente obtém multiplicando 10 por 2K2, que deu 22, e divide por 10 mais 2, que dá 12.
Ah, beleza. Eu não deixei pronto, então eu vou fazer com vocês. Já fiz de propósito, então. 10 que multiplica 2,2. Como os dois resistores são K, eu não preciso escrever K nem botar os K na calculadora, que só dá mais trabalho. Dividido por 12,2. Mas por que não precisa, prof? Ó, bota K aqui, está no numerador, no denominador o K, é só cortar. Então, quanto que dá esse número, fazendo aí na calculadora de vocês? 1,8. 1,8 volts. Eu perco em cima da base emissor 0,7. Então, eu tenho aqui 1,1 dividido por 1K. Esse é o melhor amigo da gente, é 1K, né? Que o resultado aqui vira 1,1 miliamperes. 1000 no numerador, mili no denominador. 1K no denominador é 1 mili no numerador. Desculpa. Então, tem 1,1 miliamperes ali. Então, quanto que eu vou perder em cima do resistor? 1,1 mili vezes 3,6 K. De novo, ó, o mili e o K se cortam, basta botar na calculadora 1,1 vezes 3,6. Quanto que dá isso? 13,96. Então, olha só que fácil, ó. Aqui eu tenho 10. 10 menos 3,96, que eu perdi aqui, e menos 1,1 que eu perdi aqui. Quanto que deu no total? 4,94. 10 menos 3,6 menos 1,1, 4,94. Essa é a tensão coletor-emissor. Viram que não tem mistério isso aí. É só partir do pressuposto, né, que poderia ser usado a análise simplificada aí. Vamos continuar aqui para a gente ver quando que pode usar. A outra análise, que é a análise precisa, vai se basear na utilização do equivalente Thevenin. Então, vejam, antes eu simplesmente desprezei o transistor. Agora eu simplesmente analiso o equivalente Thevenin, vou usar a regra do divisor de tensão igualmente para determinar a tensão de Thevenin, que agora a tensão aqui nesse ponto, né, não é mais a tensão VBB, propriamente como eu tinha antes, mas é a tensão de Thevenin, que ele vai chamar de VBB aqui, mas com uma diferença crucial, que agora o equivalente Thevenin tem também a impedância de Thevenin, que ele chamou de resistência de Thevenin, porque só tem resistores ali, que é olhar para o circuito a partir daqui, ó. Então, para determinar o circuito equivalente, quando a gente faz a análise de Thevenin, a gente tem que curto-circuitar as fontes de tensão, não é isso? E quando eu curto-circuito a fonte de tensão aqui, ó, o VCC, ó, curto-circuitar com quem? Com o terra, né? Então eu descubro que a partir desse ponto, ó, os resistores têm uma conexão em comum aqui e uma outra conexão em comum aqui.
Logo, os dois estão em paralelo. Por isso que aqui aparece, ó, o paralelo de R1 com R2. Então, na verdade, ó, o circuito que eu tenho aqui é o equivalente Thevenin do divisor de tensão. Qual é a mudança que tem isso, professor? Ah, pois a mudança é que eu vou ter agora uma queda de tensão nessa impedância. Ó. Então, a tensão VBB não é só descontar 0,7 e jogar no emissor. Tem que descobrir agora também a perda que eu vou ter no resistor equivalente Thevenin. Então, fazendo análise do circuito. Ó. Que circuito, professor? Pois esse circuito aqui. Ó. Essa malha. Então, eu começo aqui, ó, menos VBB. Está aqui. Daí encontrei o resistor. Ó. Essa corrente é a corrente base. Então, R1 em paralelo com R2 vezes a corrente base. Aí depois tem a queda de tensão base-emissor. Está aqui. E depois tem esse resistor aqui, ó, que é corrente de emissor vezes o RE. Bom, mas a corrente do emissor é quase igual ao do coletor. Se é quase igual ao do coletor, é beta vezes IB. Então está aqui, ó. Tá, professor, mas na real quanto que seria? Bom, exato, a corrente do emissor, e eu não botei o exato para ficar igual ao do livro, é beta mais 1 vezes IB. Ah, não, professor, da onde veio esse beta mais 1, que isso é uma mágica? Claro que não, ó. Aqui eu tenho a corrente do coletor. Aqui eu tenho a corrente da base. A soma das duas dá a corrente do emissor. Então, corrente do emissor é igual à corrente da base. Mais a corrente do coletor. Ah, isso eu já sabia, professor. Tá, mas vamos escrever a corrente do coletor como corrente de base vezes o beta. Perceberam? Ó? Coloco o IB em evidência aqui nessa equação e apareceu o beta mais 1 ali. Legal, né? Show de bola. Portanto, né, isolando o IB nessa equação, deu isso aqui. E esse termo que apareceu aqui, ó, na equação da corrente de base, ó, beta CC vezes o RE, esse termo aqui, no livro, ele chamou de resistência de entrada. Isso é chamado, na maioria da bibliografia, de impedância do emissor refletida ao circuito de base. Refletido não era um negócio de transformador? Pois é, o pessoal que desenvolveu os transformadores, né, é a mesma turma da engenharia elétrica, né? Então, eles também... Ah, se foi os físicos, eu não sei, né? Deve ter sido. E os transistores também foram os físicos, também foram. Acho uma baita sacanagem, né? Os engenheiros é que tomaram conta dessas coisas depois. Mas faz parte do mercado. E então, voltando aqui para o mundo real. Impedância refletida é porque quando eu tenho um transformador eu também faço a reflexão. Então, por associação, se trouxe essa nomenclatura, né? Transformador, em geral, a gente está com corrente alternada. Para a área da eletrônica, geralmente a gente está com corrente contínua. Então, aquele teste para saber se o resistor R2 é muito menor do que a impedância de entrada, agora você já sabe. Pega o resistor do emissor e multiplica pelo ganho do transistor.
E pronto. Vou só... Bom, então tá aí, ó. Eu posso ter um divisor de tensão que o livro aí vai chamar de firme. Uma expressão muito estranha. Essa que o livro chamou de firme quer dizer que quando a impedância de entrada, o beta-CC vezes o RE, for muito maior do que o paralelo de R1 com R2, que é a impedância, né, refletida do emissor, então eu posso utilizar a análise simplificada. Mas por que mesmo que eu posso, pensando no circuito? É fácil, ó. Se eu penso que esse beta-CC é um resistor que está em série com o paralelo de R1 com R2, se o paralelo de R1 com R2 é muito menor do que o beta-CC vezes o RE, quer dizer que a queda de tensão na impedância da fonte é mínima. E eu posso desprezar. É isso. Para calcular a corrente do emissor, quando o divisor de tensão for firme, use o método simplificado. Se não, use o método do Thevenin. Então, aqui é simplesmente uma expressão que me dá direto a corrente do emissor, sem eu precisar pensar. Mas é importante pensar, né? Para a gente não ter Alzheimer no futuro, né? Então é isso, ó. É baita mentira, né? A minha mãe é internada numa geriatria e tem vários professores universitários lá. Eu acho que é fator de risco ser professor. Cansa a cabeça, de certo. VBB, atenção aqui, menos VBE, a queda aqui. Então, aqui está considerando o quê? Que é uma conexão firme. E dividido por quem? Por RE e R1 em paralelo com R2 sobre o beta-CC. Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente tinha visto antes. Só que agora, considerando a impedância aqui. Não, esse aqui não considerou que era desprezível, considerou que era relevante. Um alerta, na maioria dos exercícios do livro, ele está sempre considerando que é firme. Fica mais fácil de calcular, então para o resultado bater com o que ele traz ali. Reta de carga e o ponto quiescente para polarização por divisor de tensão. Bom, o nosso amigo aí do livro, se vocês depois forem estudar com mais calma e analisar, vocês vão ver que está meio estranho. O que está meio estranho, professor? O que está meio estranho é o seguinte, ó. Se eu estou utilizando a polarização do emissor e a polarização do emissor me garante a tensão na base pelo divisor de tensão e, portanto, a tensão no emissor, porque eu tenho ali a queda de tensão VBE, tem essa quedinha aqui. E, portanto, ele vai estar num ponto fixo, vai variar muito pouco. E daí, agora aqui, ele quer fazer uma análise da variação do ponto quiescente em função do quê? Ele pega e diz que é em função da variação do resistor do emissor. Ó. Até botou o resistor do emissor como se fosse variável. Professor, não pode? Claro que pode. Só que o que está errado é que ele desenhou na mesma reta de carga. E por que que não pode, professor? Porque a reta de carga depende do valor do resistor. A saturação aqui é o 10
dividido por 3K6 mais 1K. Então, professor, está certo? Sim, está certo se eu tiver 1K aqui. Se eu tiver 400 ohms, daí eu vou ter 3,6 mais 400 ohms. Vai dar um outro ponto aqui, ó. E daí a reta de carga é que mudou, ó. Não consegui desenhar a reta, mas vocês entenderam. Então, essa figura aqui é mais uma gafe do livro, hein? Lamento. Mas sim, que eu posso mudar o ponto de operação. Eu só estou me queixando que o cara também pisou na bola, que ele tinha que ter desenhado retas de carga diferentes, e não o ponto Q mudando para lá e para cá. Ponto Q muda, mas muda em cima de uma outra reta. Beleza. Vocês viram que eu estava com medo de não conseguir ver o que era PDT. Toda hora com a minha colinha. Chegamos na parte legal, ó. Regras de projeto. Especificações. Ó. O circuito é polarizado normalmente para que o valor da tensão coletor-emissor fique no ponto médio de VCC. O que é isso, professor? Pô, médio é na metade. Então, quer dizer que se eu tenho uma fonte de 20 volts VCC, quer dizer que a tensão coletor-emissor eu desejo que seja 10? É uma regra prática. Por que isso? Porque lembra que eu falei que eu vou amplificar um sinal alternado em cima de um nível DC? Esse nível DC ele vai aparecer esse nível DC vai aparecer no coletor emissor, vai aparecer no resistor do coletor. Então, quando o sinal alternado aumentar a corrente na base, circula mais corrente no coletor, vai ter uma queda de tensão maior no resistor de coletor e a tensão coletor-emissor diminui. Diminui quanto? Pois se eu tenho 10, ela pode diminuir até 10 volts. E aumenta? Pois pode aumentar até 10 volts que eu tenho aqui, que eu já tinha, né? E mais o 10 que está lá no resistor do coletor. Se a corrente diminuir a quase zero, vai ter quase 0 volts de perda no resistor e fica tudo entre o coletor e emissor. Claro que eu vou ter uma tensão no resistor do emissor. É uma perda. Essa aí não vai servir para amplificar. Está em cima do emissor essa tensão. Então, vamos dizer, se eu quero ter 1 volt no emissor, quanto menor a tensão do emissor, melhor. Porque menos perda eu vou ter. Então, para uma conceituação prática, é o que ele coloca aqui, ó, se utiliza 10% da tensão. Então, se eu tenho 20 volts, o exemplo que eu estou dando, eu perco 2 volts em cima do emissor. Daí sobrou 18. Bom, desses 18, tu joga 9 para o coletor emissor e 9 para o resistor do coletor. Ô, professor, mas daí não é a metade. Não é. Então, não existe uma coisa exata aí. Existe mais uma questão de bom senso e à medida que a gente vai entendendo como é que funciona o circuito. Em vez de 2 volts, eu não podia usar 1 volt? Podia. Então, a regra prática foi essa, do livro. Ó. 10% no resistor de emissor. 50% entre o coletor emissor. Por que isso? Porque o coletor emissor ele não consegue saturar completamente, né? Eu sempre vou ter uma tensãozinha ali que ele não pode ir para aquela tensão tão baixa. Então, ele dá uma folga. Ficou ali 50% o coletor emissor. E no resistor do coletor, o que sobrou? 0,1 mais 0,4 é 0,5, mais 0,5 deu 1. Tá? É só isso. E o R2 é escolhido de tal forma que ele seja 0,1 é 10 vezes menor. Então, que ele seja 10 vezes menor do que a impedância refletida. Então, suponha que aqui eu tenha 1K. 1K.
O ganho 100, então eu já tenho 100K aqui desse lado aqui. Ó. Se o ganho for 100, aqui eu já tenho 100. Como a regra está dizendo que o R2 é muito menor, é 10 vezes menor, eu vou dividir por 10. Então o R2 ficou um resistor de 10 kΩ. Se eu uso um resistor muito pequeno no emissor, o do R2 também diminui. E, portanto, mais energia eu vou perder aqui. Então, é um pouco essa relação de por que não usar um resistor muito pequeno no emissor. Bom, e uma vez que eu determinei o resistor R2, por esse exemplo que eu estou dando aqui, fictício, de 10K, imediatamente, ó, por proporção, eu calculo o R1. Porque eu sei, ó, se aqui eu tenho 10. Aqui eu já sei qual é a tensão que eu tenho. Subo 0,7 aqui, né? Ó, se aqui eu tiver 1 volt, aqui eu vou ter que ter 1,7. E se ali eu tenho 1,7, então aqui, entre esses dois pontos, eu vou ter 10 menos 1,7. Então aqui eu vou colocar 10 menos 1 é 9, menos 0,7, 8,3, dividido por 1,7. Multiplico pelo o R2 fictício, que eu botei 10K, e eu achei o R1. E isso vai dar igual se eu usasse a regra do divisor de tensão, com certeza. Polarização do emissor com fonte dupla. Agora aqui a gente tem uma fonte dupla. O que seria isso? Uma fonte que eu tivesse no circuito uma tensão negativa. Muitos circuitos usam fontes simétricas. O que é simétrica? Então, tem uma parte positiva de 5 volts e uma negativa de 5 volts. Uma positiva de 12 e uma negativa de 12. Ou uma positiva de 15 e uma negativa de menos 15. Por isso que é simétrica. O que tem de positivo tem de negativo. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma fonte com 10 volts aqui e aqui menos 2. Isso, às vezes, dá uma confusão na cabeça do estudante de pirar. Por quê? Porque o estudante olha e quer resolver assim num chutômetro. Na prática, é como se eu tivesse uma fonte entre esse ponto e esse de quantos volts? De 12, né? É como se eu tivesse isso. Entre esses dois pontos. É como se eu tivesse isso. Tá, mas e como é que eu analiso isso de forma segura sem me estressar? Bom, o livro vai dizer exatamente o contrário do que eu estou dizendo aqui. Mas a forma, assim, que eu sugiro vocês analisar sem se estressar, seria assim, ó. Deixa o circuito assim. Se ele der o circuito como eu vou mostrar no próximo clique, redesenha como está aqui. E faz a malha. Sempre faz a malha. Faz a malha aqui. Então, vou apagar que confundiu ali, mas fazendo essa malha aqui. Passando por todos os elementos. Então, eu começaria menos 10, mais RC e C, mais a tensão coletor-emissor, VCE, mais a queda de tensão no resistor do emissor, RE. Não vou chamar IE, porque eu já expliquei milhares de vezes, né, que é praticamente igual a IC. E ali, menos 2 volts da fonte, igual a 0.
E pronto, gente. Uma vez que escreve essa malha aqui, tu quer descobrir qual é a tensão no coletor emissor, já está pronto, né? Praticamente pronto. Você vai precisar de uma outra malha, porque tu tem uma equação e duas variáveis. Que variáveis? O IC e o VCE. Mas aqui tu tem outra malha, ó. É análise de circuitos. Só que ganha o nome de circuitos eletrônicos, porque tem dispositivos eletrônicos, ó. Então, analisando aqui aquela malha, eu vou ter assim, ó. Mais RB e B, né? Para não precisar escrever uma terceira equação, em vez de IB, tá? Eu vou escrever aqui IC dividido por beta CC. Mais a queda de tensão aqui na junção base-emissor. 0,7. Mais a queda de tensão aqui no resistor do emissor. E menos 2 volts igual a zero. Então, princípio básico aí, elementar, lá do ensino médio, né? Duas equações e duas variáveis. Está solucionado. O livro ainda vai fazer uma gentileza de simplificar esse negócio. Que gentileza que o livro vai fazer? Ele vai dizer, não, a corrente de base é tão pequenininha que é como se eu tivesse 0 volts aqui. Eu não curto muito isso. Acho que é uma bobagem. É só para quem não sabe escrever duas equações, né, para achar uma solução. Então vamos seguir dando clique aqui agora. Tá? O livro pede que sempre que o circuito for desenhado assim, que vocês repassam para cá. Se vocês não têm problema para escrever as malhas desse jeito, está tudo certo. Mas se vocês acharam melhor do jeito que eu fiz ali, é só desenhar aqui a fonte e desenhar aqui a fonte. Perceberam, né? O menos 2 e aqui é o terra. Aqui também é o terra. Então, o que o livro fez foi dizer que aqui era 0 volts. Na verdade, não é. Depende muito do valor desse resistor. Se colocar aqui 270K, vai ter uma tensão ali. Aí, determinou a corrente aqui, né? Analisou a malha. E daí tudo segue como antes. Tensão do coletor, né? Tensão nesse ponto aqui. É os 10 que eu tenho aqui, menos o que eu perco nesse resistor aqui. E a tensão coletor-emissor, então, é a tensão que eu tenho do coletor menos a do emissor, que no caso aqui era 0,7. Negativo. Bom, uma recapitulação, então. Os principais circuitos de polarização. Polarização por base, que a gente viu na aula passada. Polarização do emissor, que a gente viu hoje, que não é o divisor ainda, é só colocar o resistor no emissor. Principal chave dessa história aqui é assim, ó. Ele é autoestável por natureza. Como assim, professor? Se a temperatura aumenta, a corrente aumenta. Se a corrente aumenta, aumenta a tensão aqui. Se a tensão aqui aumenta, tendo uma tensão fixa aqui por uma fonte,
diminui a tensão da base do emissor e a corrente diminui. Isso se chama realimentação negativa. Porque ela tende a manter o sistema numa forma estável. Existe a realimentação positiva, que faz com que fique instável. É tipo assim, você está na estrada, você vê um caminhão, parou na frente, você se assusta e aperta no acelerador em vez de apertar no freio. Isso se chama realimentação positiva, faz com que a coisa piore mais ainda. Nos sistemas elétricos também existe a realimentação positiva, que é totalmente destrutiva para o sistema. Polarização com fonte dupla, foi o que a gente acabou de olhar. O que eu falei agora, né, da realimentação negativa, que é o fato de que você, se a corrente aqui aumenta, veja que agora aqui, nesse caso, a polarização vem pela base direto no VCC aqui, ó. Nesse caso aqui, como está ligado no terra, se aumenta a corrente aqui, não tem nenhuma proteção, porque aqui eu tenho VCC, aqui eu tenho resistor de base, aqui eu tenho terra e aqui eu tenho 0,7. A tensão em cima desse resistor é fixa. Já nesse caso aqui, vamos supor que aqui eu tenha 10, vamos supor que aqui eu tenha 1, aqui eu vou ter 1,7, e aqui então vem a corrente de base para garantir essa corrente do emissor. Se a temperatura aumenta, se o HFE do transistor muda, essa tensão em vez de 1 passa para 1,1. E aqui passa para 1,8. Então eu vou ter 10 menos 1,8. A tensão no resistor diminui, com isso diminui a corrente e o sistema tende a voltar para o ponto de equilíbrio. Isso se chama realimentação negativa. E isso aqui está aparecendo aqui, ó, na equação da corrente do emissor. Que no livro também está errado, no livro aparece um mais aqui, ó, mas no livro está errado. Porque se eu olho aqui esse circuito, né, a tensão máxima que eu posso ter é VCC, e no livro ele botou um mais aqui. Aqui ele está mostrando que esse circuito com realimentação negativa, que é uma ajuda, o beta indo de 100 para 300, variou muito, né? A corrente também variou bastante, que seria bem pior se não tivesse esse resistor do emissor aqui. Ele é que é a realimentação negativa. Aqui, ó, tem uma variação em relação ao anterior. Ó. Em vez de estar ligado esse ponto direto no VCC, está ligado nesse resistor. Então, cada vez que aumenta a corrente aqui, diminui a tensão aqui. E vejam que agora variou de 100 para 300 e aqui variou de 4,7 para 8 e pouco. Quer dizer, a variação foi bem menor. Realimentação negativa do circuito, como está sendo mostrado aqui, ela minimiza o problema, ela não elimina o problema. E aqui está mostrando, né? Também lá no livro tem um mais aqui que também está errado. Geralmente o ponto Q é projetado para operar no centro da reta de carga, né? Então, essa expressão está mostrando isso. Então aqui foi feita a malha de novo, ó. Menos VCC, a malha por aqui, né? Cuidado por fazer malha quando aparece esse mais aqui, senão o cara bota um mais aqui, né? Tem que sempre lembrar que aqui, o circuito que eu tenho é assim, ó. Então começa menos VCC, mais o IB-RB aqui, o VBE aqui, e o IB vezes o beta vezes o RC. E por isso que deu esse resultado aqui.
Aqui é o mesmo, mostrando quando a realimentação vem do coletor, daí aparece o resistor do coletor na equação. Pela malha também. Aqui a análise de perdas, eu vou deixar para vocês, porque em 5 minutos começa a outra aula. O voltímetro como carga. Quando a gente vai fazer medições, a gente, em circuitos com transistor, são circuitos muito delicados, que têm resistores ali de 100K, 200K, 1 megohm. E daí a impedância do voltímetro pode atrapalhar a medida. Então ele faz essa ressalva. Depois vocês leem com cuidado ali o livro. No transistor PNP, ó, tá aqui, ó, flechinha para dentro. O que muda, na verdade, aqui, né? No caso aqui, no NPN, esse é o coletor que está ligado na fonte positiva. Então aqui ficou o emissor, porque a corrente sempre circula nesse sentido aqui no transistor. PNP. Tema de casa, revisar todo o capítulo 7 e os exemplos resolvidos, passar por eles, pegar a calculadora e tentar fazer, depois cola lá para ver se acertou. Depois confere se acertou, se não acertou, cola como é que teria que ser. É trabalhoso? É, mas é o único jeito de aprender. Não existe mágica para aprender. E o dia que inventarem um jeito de fazer o download no conhecimento da gente, nos escravizaram, né? Porque vão fazer download só daquilo que interessa para eles. Até daqui a pouco. Um beijo aí para todo mundo.